Alexandre Valdez era multimilionário, mas decidiu se disfarçar de morador de rua e entrar incógnito numa universidade de São Paulo que sua fundação financiava havia anos. Ele não estava procurando caridade, nem queria testar a bondade de ninguém. Tinha recebido denúncias de funcionários ameaçados e reclamações que simplesmente sumiam. E queria descobrir o que acontecia quando achavam que nenhum homem poderoso estava olhando. Centenas passaram por ele. Só Sérgio, um zelador de 57 anos que mal fechava as contas no fim do mês, parou. Comprou comida para ele e até ficou sem comer para ajudar. Mas aqueles gestos começaram a virar infrações no trabalho, até que Sérgio teve que escolher entre parar de ajudar o morador de rua ou arriscar o emprego que tinha havia 8 anos. O que Sérgio não sabia é que isso podia mudar tudo. O homem por quem ele estava arriscando o emprego era o bilionário que tinha ido descobrir a verdade. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Se você aperta aquele botãozinho de estrela do hype, logo abaixo do vídeo, essa história alcança muito mais gente que precisa dela, e isso significa muito pra gente. Se você ainda não é inscrito, essa é uma boa hora para fazer parte dessa comunidade. E me conta, de que cidade e a que horas você está assistindo essa história? No fim de outubro, São Paulo acordou sob uma luz suave de fim de tarde. Alexandre Valdez olhava pela janela do carro para as ruas que começavam a se encher de gente. Na idade dele, já estava acostumado a entrar em prédios onde todo mundo sabia seu nome. Naquela manhã, porém, usava um casaco velho, calças gastas e sapatos que pareciam ter viajado quilômetros demais. Antes de descer, Davi Romero deixou uma pasta no banco. A gente ainda pode fazer uma auditoria normal. Alexandre balançou a cabeça. Fazia meses que a Fundação Valdez vinha recebendo denúncias anônimas de funcionários da universidade. Ameaças de punição, trabalhadores com medo de falar, reclamações que pareciam sumir. No entanto, os relatórios oficiais garantiam que não havia problema sério nenhum. Se eu entrar como Alexandre Valdez, todas as portas se abrem para mim, ele disse. Quero saber o que fazem quando acham que o homem que está chamando não tem dinheiro, poder ou nada para oferecer. Davi olhou para ele por um instante, mas não insistiu. Alexandre abriu a carteira para colocar umas moedas. Ali estava a velha fotografia que ele carregava havia anos. O pai dele, bem mais jovem, vestido com roupa de trabalho e com uma mão no ombro de uma criança. Alexandre olhou para a foto por poucos segundos e guardou de novo. Desceu do carro várias quadras antes de chegar à universidade. Naquela hora, o ar tinha cheiro de café recém-passado e pão na chapa. Os estudantes corriam, uns falando no celular, outros rindo. Alexandre se aproximou de um homem e perguntou onde podia conseguir algo barato para comer. O homem apontou vagamente para outra rua sem parar. Uma mulher desviou o olhar. 2 rapazes passaram por ele como se ele não estivesse ali. Ninguém foi particularmente cruel. Talvez isso fosse ainda mais revelador. Ninguém tinha tempo para ele. Numa lanchonete pequena ali perto, ele perguntou quanto custava o sanduíche mais simples. Depois contou as poucas moedas que tinha e guardou de novo. A atendente esperou alguns segundos. Percebendo que ele não ia pedir nada, atendeu o cliente seguinte. Alexandre se afastou. Então entendeu uma coisa que nenhum relatório podia mostrar. Não era preciso insultar uma pessoa para fazê-la se sentir invisível. Às vezes, bastava não enxergá-la. Um funcionário da limpeza passou empurrando um carrinho. Andou alguns metros, parou, olhou para trás e voltou. Com licença, disse. O senhor já comeu alguma coisa hoje? Alexandre levantou os olhos. Ainda não. Vem comigo. Não precisa fazer cerimônia. Não é preciso. Eu sei. Vem. O homem o levou até a cantina. Alexandre tirou as moedas. Não dá para mim. O funcionário abriu a carteira. Alexandre viu algumas notas dobradas, uns comprovantes e pouca coisa mais. Um pão de queijo e um cafezinho com leite. Por favor, posso só o pão de queijo? Disse Alexandra. E posso parar de te encher o saco por 5 minutos? Alexandre sorriu pela primeira vez naquela manhã. Quando recebeu a comida, tentou dar as moedas para ele. Fica com elas. Mas o senhor nem me conhece. Não precisa conhecer alguém para saber que está com fome. Alexandre olhou para o rosto dele.
Não havia pena, nem a satisfação de quem faz uma boa ação esperando reconhecimento. O homem olhou de canto de olho para o relógio. Estava com pressa de voltar ao trabalho. "O que você quer de mim?" perguntou Alexandre. O funcionário franziu a testa. "Nada." "Então por que você faz isso?" O homem deu de ombros, quase sem perceber. "Porque hoje eu posso. Amanhã, sei lá." Alexandre ofereceu as moedas de novo. "Você pode precisar delas amanhã." O homem balançou a cabeça. "Amanhã a gente vê. Hoje, come." Depois pegou o carrinho de limpeza de novo. "Se cuida." Alexandre o observou se afastar, e só então reparou no crachá pequeno preso ao uniforme. Sérgio Martins. Naquela noite, Davi encontrou Alexandre diante dos relatórios. De um lado, as denúncias anônimas. Do outro, o único nome que ele tinha escrito. Sérgio Martins. "Encontrou o que estava procurando?" perguntou Davi. Alexandre olhou para uma das denúncias. Um funcionário afirmava ter pedido ajuda 3 vezes sem receber resposta. Depois olhou para o nome de Sérgio. Ainda não. Alexandre fechou a pasta. "Eu tinha vindo à universidade para checar se alguém estava escondendo a verdade. Sérgio não fazia parte do plano, nem aquela refeição, e foi exatamente isso que eu não consegui ignorar. Entre tantas pessoas que não sabiam quem era Alexandre Valdez, um homem com pouco dinheiro e muito trabalho para fazer, foi o único que decidiu parar." Alexandre deixou a ficha de Sérgio fora da pasta. "Amanhã eu volto." Alexandre voltou à universidade na manhã seguinte. Diziam que fazia isso por causa das denúncias e dos relatórios que não batiam. Porém, quando viu Sérgio empurrando o carrinho de limpeza para o outro lado do pátio, percebeu que aquela não era toda a verdade. Sérgio ainda não tinha visto. Uma mulher perguntava como chegar a uma secretaria administrativa. Sérgio indicou o caminho, mas vendo que ela estava confusa, deixou o carrinho encostado na parede. "Vem, eu te levo. É meio escondido." Quando voltou, um homem de uns 50 anos estava esperando por ele. "Sérgio, você saiu da sua área faz quase 10 minutos. A moça não achava a sala. Você podia ter só mostrado o caminho." "Eu mostrei." Ele não entendeu. O homem olhou o relógio. "Você tem trabalho para fazer." "Vou terminar antes de sair, Rafael." Sérgio pegou o carrinho e continuou trabalhando. Alexandre observava. O que tinha acontecido no dia anterior não era exceção. Sérgio não parava só por ele. Fazia isso sempre que achava que alguém precisava de ajuda. Mais tarde, Alexandre decidiu testar uma coisa. Num corredor tranquilo, largou de propósito uma carteira velha com dinheiro suficiente para pagar várias refeições. Depois continuou andando. Sérgio apareceu poucos minutos depois, pegou a carteira e olhou ao redor. O senhor Alexandre continuou andando. "Senhor, espera." Sérgio o alcançou. "Caiu isso do senhor." Alexandre pegou a carteira e conferiu que o dinheiro estava intacto. "Eu podia ter ficado com ela." "Por que eu faria isso?" "Porque ninguém estava vendo." Sérgio ficou calado por um instante. "Eu estava vendo." Devolveu a carteira e voltou para o trabalho. Alexandre ficou parado. Tinha ido a jantares onde homens importantes faziam discursos longos sobre solidariedade, enquanto câmeras fotografavam doações e apertos de mão. Sérgio tinha precisado de 2 palavras. "Eu estava vendo." Se encontraram de novo ao meio-dia. "Com licença, Sérgio. Você sabe onde fica a Secretaria da Administração?" Sérgio apontou para o outro lado do pátio. "Naquele prédio ali, segundo andar." Alexandre agradeceu e começou a caminhar. Pouco depois ouviu Rafael. "Sérgio, a gente já conversou hoje de manhã. A Lúcia, do RH, está checando os horários de cada área e eu não quero ter que explicar por que o seu está atrasado de novo. Eu termino meu trabalho todo dia. A gente tem horários definidos e um relatório semanal. Se acontecer mais um incidente, vai ficar registrado." Sérgio olhou para o carrinho. "Entendido." Rafael baixou a voz. "Ajudar é bonito, mas isso aqui é um emprego. Você não pode sair da sua área toda vez que alguém precisa de alguma coisa." "Eu sei." "Então deixa cada um cuidar da sua vida." Rafael foi embora. Alexandre entendeu que não era só a impaciência de um gerente. Havia controle de horário, relatórios e ocorrências que podiam ser registradas. Sérgio via isso de perto. "Eu não estava indo para a administração", disse Alexandre. "Sim, eu sei. Não queria te causar problema."
Sérgio sorriu. Não se preocupa, hoje você vai achar o prédio sem minha ajuda. Naquela tarde, Alexandre se encontrou com Davi longe da universidade. Revisei algumas denúncias. Tem uma coisa que você precisa ver. Davi mostrou o arquivo de um ex-funcionário. Uma frase estava sublinhada. Abandono repetido da área designada. É quase a mesma coisa que o Rafael falou para o Sérgio hoje. Eu sei. O que aconteceu com esse funcionário? Recebeu 2 ocorrências em menos de um mês. Pediu demissão pouco depois. Alexandre olhou o documento de novo. O aviso que tinha ouvido de manhã era quase idêntico a um registro ligado a uma das denúncias. A gente devia abrir uma investigação formal, disse Davi. Alexandre fechou a pasta. Quero mais um dia. Para investigar a universidade ou para testar o Sérgio? Alexandre se lembrou da carteira. As 2 coisas. Davi ficou em silêncio. Caminhando de volta para casa, Alexandre entendeu por que aquela resposta o incomodava. Tinha ido até lá para descobrir como uma instituição funcionava quando ninguém importante estava vendo. Não precisava transformar Sérgio num experimento. Se voltasse no dia seguinte, teria que lembrar dessa diferença. No terceiro dia, Alexandre voltou à universidade para acompanhar de perto a investigação. Perto da entrada lateral, viu Sérgio terminando uma parte do trabalho. Dessa vez, não tinha preparado nenhum teste. Depois do que aconteceu com a carteira, só queria observar. Sérgio o encontrou sentado no banco. Você de novo. Alexandre sorriu. Eu de novo. Já comeu? Hoje não. Então vem. Alexandre balançou a cabeça. Você já me ajudou. Não precisa fazer de novo. Eu sei. Sérgio caminhou até a lanchonete pequena. Alexandre hesitou antes de seguir. Ele pediu um pão de queijo e uma garrafa d'água. Só uma. E você? Perguntou Alexandre. Eu já comi antes. Onde? Sérgio evitou olhar para ele. Por ali. Alexandre o viu contando as moedas antes de pagar e entendeu. Você também não comeu. Vou ficar bem. Alexandre colocou o pão de queijo na mesa e tirou a carteira. Fica com isso, Sérgio. Ele afastou a mão. Você não precisa disso mais do que eu. Pode ser. Então aceita. Eu não ajudei para receber de volta. Alexandre ficou calado. Um homem com salário modesto tinha acabado de abrir mão da própria refeição para alimentar alguém que, na real, podia comprar aquela lanchonete inteira se quisesse. Aquilo já não parecia mais uma investigação. Parecia injusto. Eu não devia ter aceitado, disse Sérgio. Sorriu, cansado. Bom, agora já foi. Come. Alexandre olhou para ele. Por que isso importa tanto para você? Sérgio demorou para responder. Porque eu já fui esse homem também. Anos atrás tinha perdido o emprego. Durante meses contou cada centavo e conheceu a sensação de entrar num lugar cheio de gente e se sentir invisível. Numa tarde, quando já não sabia mais a quem recorrer, alguém parou por ele. Eu nunca esqueci como aquilo me fez sentir. Por isso sei o que acontece quando todo mundo olha para o outro lado. Alexandre instintivamente pegou a carteira. Lá dentro ainda estava a fotografia do pai dele, com aquela roupa de trabalho velha. Não tirou a foto. Come, disse Sérgio. Eu preciso voltar. Pouco depois, Rafael interceptou Sérgio num corredor. Sérgio, a gente precisa conversar. Lúcia Ferreira, do RH, tinha recebido uma denúncia. As saídas de Sérgio da área dele estavam se acumulando, e a presença repetida daquela pessoa desconhecida já era considerada uma ocorrência. Eu não abandonei meu trabalho, Sérgio respondeu. Só dei comida para ele. O problema é que toda ocorrência fica registrada, e quando se repetem, viram um caso para o RH, seja por ajudar alguém, seja por não cumprir os prazos. Sérgio olhou para a porta. Alexandre conseguia ouvir parte da conversa. Então deixa a segurança cuidar dele, acrescentou Rafael. E onde ele vai, então? Rafael perdeu a paciência. Isso não é problema seu. Sérgio ficou calado. Talvez fosse exatamente esse o problema. Rafael baixou a voz. Se cuida. Da próxima vez isso não vai depender mais de mim. Alexandre ligou para Davi assim que saiu. Chega, quero parar com o Sérgio. Não quero mais nenhuma prova. Fico feliz em ouvir isso e quero todos os dados, e-mails, arquivos, backups, tudo protegido. A gente já começou, e tem mais uma coisa. Davi explicou que várias denúncias tinham sido classificadas como simples ocorrências internas resolvidas. Ao receber esse rótulo,
Paravam de andar pelos canais formais e não apareciam nos relatórios enviados para a fundação. Alexandre franziu a testa. Quem pode mudar essa classificação? É o que a gente está descobrindo, mas o caso de ontem não parece isolado. Pela primeira vez, havia um mecanismo concreto por trás das denúncias. Continua, disse Alexandre. Mas se tentarem colocar o emprego do Sérgio em risco por causa de mim, eu vou intervir. Não vou esperar mais. Quando voltou ao pátio, Sérgio já estava saindo com um papel dobrado na mão. Aconteceu alguma coisa? Sérgio guardou o documento. Nada com que se preocupar. Alexandre conseguiu ler o cabeçalho. Recursos Humanos, Lúcia Ferreira. Ele estava marcado para ir lá logo cedo, na manhã seguinte. Naquela noite, Davi ligou de novo. A gente recuperou arquivos que não estão nos relatórios que você recebeu. Quantos? Ainda não sabemos. Estamos protegendo as cópias antes de continuar, mas tem mais do que esperávamos. Alexandre desligou. Na mesa estava a fotografia do pai. Olhou para ela por alguns segundos, mas dessa vez não precisou explicar do que aquilo o fazia lembrar. Na manhã seguinte, Sérgio entraria no RH sem saber quem era de verdade o homem que tinha ajudado. Alexandre tinha prometido intervir se o emprego dele estivesse em risco e agora sabia que teria que cumprir a palavra. Na manhã seguinte, Sérgio chegou antes do horário de sempre. Não tinha dormido muito. No caminho até a universidade, tinha tocado várias vezes no papel dobrado no bolso, como se precisasse checar que ainda estava ali. 8 anos trabalhando naquele lugar, 8 anos pagando o aluguel em dia e fechando as contas sem grandes luxos, mas sem nunca mais sentir o medo que tinha sentido quando ficou desempregado. Aos 57 anos, perder o emprego significava muito mais do que perder um salário. Quando entrou no RH, Lúcia Ferreira já estava esperando. Rafael estava sentado ao lado. Bom dia, Sérgio. Por favor, sente. Lúcia abriu uma pasta. Temos várias ocorrências relacionadas ao seu abandono da área designada. Também pedimos que parasse de atender pessoalmente o homem que está circulando pela universidade há vários dias. Eu não abandonei meu trabalho. Sempre termino minhas tarefas. O problema não é só terminar. Tem horários e protocolos a seguir. Sérgio olhou para Rafael. Alguma vez meu trabalho ficou por fazer? Rafael hesitou. Não. Lúcia continuou. A gente não está dizendo que você teve má intenção, mas boa intenção não substitui a regra. Você deu comida para um homem com fome e continuou atendendo ele, apesar dos avisos. Sérgio ficou calado. Lúcia fechou a pasta. Isso pode se resolver sem ir mais longe. Reconhece que agiu de forma inadequada e se compromete a não repetir. Vai ficar como uma advertência formal. Parecia simples. Bastava aceitar. Sérgio pensou no aluguel, nas contas, naqueles meses, anos atrás, andando por São Paulo com currículo debaixo do braço, voltando para casa sem emprego. Olhou para as próprias mãos. Eu preciso desse emprego. Lúcia suavizou o tom. Eu entendo. É exatamente por isso que estamos dando essa oportunidade. Sérgio respirou fundo. Mas eu não posso dizer que ajudar ele foi errado. Rafael levantou os olhos. Sérgio, eu não consigo. Lúcia continuou séria. Pensa com calma. Ninguém está pedindo para você parar de ser uma boa pessoa. Estamos pedindo para você respeitar os procedimentos. E se o procedimento é olhar para o outro lado, não foi isso que eu disse. Mas é isso que você está me pedindo. O silêncio ficou incômodo. Lúcia abriu a pasta de novo. Vou perguntar de outro jeito. Se esse homem voltar amanhã, disser de novo que está com fome, e você souber que ajudar ele pode custar seu emprego, o que você vai fazer? Sérgio sentiu um nó no estômago. Pensou nos 8 anos ali. Pensou em como seria difícil recomeçar, e lembrou da tarde em que ele mesmo tinha precisado que alguém parasse por ele. Eu ajudaria de novo. Lúcia insistiu. Sérgio levantou os olhos. Sim, fora do escritório. Alexandre fechou os olhos. Já tinha ouvido o suficiente. Olhou para Davi, que esperava alguns metros atrás, acompanhado de 3 integrantes da equipe de revisão. Acabou. Alexandre caminhou até a porta. Um funcionário tentou detê-lo. Senhor, não pode entrar. Tem uma reunião. Eu sei. Vai ter que esperar. Não. Eu vim pelo Sérgio Martins. Ele abriu a porta. Lúcia se levantou na hora. Senhor, isso é uma reunião interna. Alexandre entrou sem levantar a voz.
Atrás dele apareceram Davi e os 3 assessores com pastas e notebooks. Um deles se aproximou. Senhor Valdez, temos os primeiros arquivos prontos. Sérgio franziu a testa, olhou para o homem do casaco gasto, depois para Davi, depois para Lúcia, cujo rosto tinha mudado completamente. Senhor Valdez. Davi deu um passo à frente. Alexandre Valdez, fundador da Fundação Valdez. Sérgio congelou, olhou de novo para o casaco velho. Lembrou do pão de queijo, do café, das moedas que Alexandre tinha fingido precisar. O senhor é o Alexandre Valdez? Sou. A surpresa foi se dissipando aos poucos do rosto de Sérgio. O lugar dele parecia ainda mais difícil de suportar. Então isso tudo foi um teste? Alexandre não desviou o olhar. No começo, não. Vim investigar as denúncias, mas depois quis saber o que você faria quando achasse que ninguém estava vendo. Sérgio apertou os lábios. Eu te alimentei porque achei que você precisava. Eu sei. Parei de comer ontem. Alexandre baixou a cabeça um pouco. E eu não devia ter deixado isso acontecer. Fui longe demais. Sérgio ficou calado. Eu te devo um pedido de desculpas, continuou Alexandre. O que você fez foi real. Minha necessidade não era. Aquelas palavras não apagaram o estrago na hora. Sérgio ainda estava tentando lidar com a verdade. Alexandre não ousou pedir para ele entender. Se virou para Lúcia. Mas uma coisa não muda. Sérgio não ajudou o Alexandre Valdez. Ele ajudou um homem que ele achava que estava com fome e que não tinha nada para oferecer em troca. Lúcia encontrou a voz de novo. Senhor Valdez, se a gente soubesse quem o senhor era, exatamente por isso, vocês não podiam saber. Ninguém respondeu. Se uma pessoa recebe um tratamento diferente assim que a gente descobre quanto dinheiro ela tem, então o problema não é essa pessoa. Lúcia tentou explicar que só tinham seguido o procedimento. Alexandre olhou para a pasta aberta na mesa. Então vamos falar sobre esses procedimentos. Davi colocou uma pasta em cima da mesa. Seu caso está protegido enquanto uma revisão independente é feita, disse Alexandre a Sérgio. Ninguém vai tomar nenhuma medida contra você pelo que aconteceu nesses últimos dias. Depois olhou para Davi. Quantas denúncias vocês confirmaram? Uma. Rafael empalideceu. Lúcia parou de falar. Alexandre abriu a pasta. Algumas daquelas denúncias tinham sido classificadas como ocorrências internas resolvidas e nunca apareceram nos relatórios enviados para a Fundação. Só 12. Davi balançou a cabeça devagar. Essas são as que a gente consegue confirmar agora. Ainda estamos recuperando informação das cópias protegidas. Alexandre olhou para os arquivos. Tinha entrado naquela sala para impedir que um homem perdesse o emprego. Agora tinha 12 vozes na frente dele que, de um jeito ou de outro, também não tinham sido ouvidas. Fechou a pasta. Então isso é só o começo. Por alguns segundos, ninguém falou. 12 denúncias eram demais para ser coincidência. Mas Alexandre sabia que representavam só uma fração da informação que Davi e a equipe dele tinham começado a recuperar. Quero tudo preservado, ordenou. Nenhum arquivo pode ser alterado até a revisão independente terminar. Lúcia interveio. Senhor Valdez, algumas decisões podem ter explicação administrativa. A gente vai ouvir depois, mas primeiro precisamos saber os fatos. Alexandre não queria apontar culpados antes da hora. Queria entender como tantas denúncias tinham sumido dos relatórios enviados à Fundação. Depois olhou para Sérgio. Seu cargo está protegido. Sérgio ainda estava abalado pelo que tinha acontecido e por descobrir quem Alexandre realmente era. Eu não quero que ninguém seja demitido por minha causa. Isso já não é mais só sobre mim. Davi abriu vários arquivos. Algumas denúncias tinham sido classificadas como ocorrências internas resolvidas. Aquele rótulo impedia que elas passassem pelos canais formais. Vários funcionários receberam advertências pouco depois de registrar reclamação. Outros acabaram saindo. Rafael ficou em silêncio. Você sabia de alguma coisa disso? Perguntou Alexandre. Rafael demorou para responder. E por que você não falou nada? Rafael passou a mão pelo rosto. Eu tenho família. Financiamento para pagar. Eu via o que estava acontecendo com quem reclamava. Achei que se eu abaixasse a cabeça, ficaria com meu emprego. Sérgio olhou para ele sem raiva. Eu me convenci de que não era problema meu, admitiu Rafael. Sérgio reconheceu as próprias palavras do dia anterior.
Eu entendo o medo, Rafael, mas a pessoa na sua frente também tem medo. Rafael baixou a cabeça. Naquele momento, um dos assessores de Davi entrou. Os backups, protegidos desde o dia anterior, tinham permitido recuperar registros que já não apareciam no sistema normal. Davi checou os dados. Não são 12. Alexandre levantou os olhos. Quantos? 27. A sala ficou em silêncio. 27 funcionários tinham registrado denúncias. Algumas foram fechadas como simples ocorrências, sem chegar a um nível mais alto. Várias pessoas receberam depois medidas disciplinares, e 4 acabaram saindo do emprego. Já não parecia mais uma série de erros isolados. Quem pode mudar a classificação de uma denúncia? Perguntou Alexandre. Davi apontou para os registros. Os chefes de área podiam propor o fechamento. Mas o RH tinha que validar. Tem autorizações ligadas ao setor da Lúcia. Ela empalideceu. Isso não quer dizer que eu decidi esconder nada. Muitas chegaram como ocorrências já resolvidas, e havia instruções para evitar levar adiante conflitos que podiam ser resolvidos dentro de cada área. Instruções de quem? Perguntou Lúcia. Isso a investigação vai determinar. Alexandre concordou. Exatamente. Ninguém vai ser condenado aqui antes de a verdade toda vir à tona. Olhou para os 27 arquivos. Mas também não vamos transformar uma denúncia num problema inexistente só trocando o nome dela. Lúcia ficou calada. Alexandra ordenou a reintegração dos arquivos recuperáveis, uma revisão das punições ligadas a eles e a criação de um canal independente para que qualquer funcionário pudesse fazer uma denúncia sem depender do supervisor direto. Depois se virou para Sérgio. Eu quero fazer alguma coisa por você. Sérgio balançou a cabeça devagar. O senhor já protegeu meu emprego. Não é só isso. Sérgio manteve o olhar dele. Ainda havia uma certa distância entre os dois, depois de descobrir que o homem que tinha ajudado não era quem dizia ser. Eu não preciso de recompensa, senhor Valdez. Alexandre aceitou aquele jeito de ser chamado, sem corrigir. Então me diz o que você precisa. Sérgio olhou para os arquivos na mesa. Eram 27 nomes. Alguns pertenciam a pessoas que ainda andavam por aqueles corredores, outros a trabalhadores que já tinham ido embora. Que a próxima pessoa não tenha que escolher entre dizer a verdade e manter o emprego. Alexandre ficou em silêncio. Durante anos tinha recebido relatórios cheios de números e porcentagens. Agora, pela primeira vez, conseguia ver o que estava por trás deles. No fim da tarde, quando a sala já estava quase vazia, ele sentou perto de uma janela e tirou a fotografia velha da carteira. Davi entrou e reconheceu o homem de roupa de trabalho ao lado de um Alexandre ainda jovem. Seu pai? Alexandre confirmou com a cabeça. Durante anos tinha achado que homenagear o pai significava se afastar da pobreza que a família tinha conhecido. Olhando aquela foto, começou a suspeitar que, pelo caminho, também tinha se afastado de alguns ensinamentos dele. Eu fui tão longe que parei de enxergar algumas coisas, murmurou. Davi não respondeu. Tinha guardado a fotografia 3 dias antes. Sérgio Martins era só um homem que ele não conhecia. Agora 27 nomes lembravam a ele porque nunca deveria ter se contentado em ler um relatório de longe. Passaram-se várias semanas. Em São Paulo, as manhãs tinham voltado a ficar mais leves. A universidade recuperou o ritmo de sempre, embora algumas coisas tivessem começado a mudar. Os arquivos recuperados estavam nas mãos da equipe independente. Um canal tinha sido criado para que os trabalhadores pudessem fazer denúncias sem depender dos superiores, e as punições ligadas aos casos anteriores estavam sendo revisadas uma a uma. Alexandre tinha dado uma instrução simples. Não queria mais receber relatórios perfeitos vindos de um lugar onde as pessoas tinham medo de falar. Numa manhã, Rafael encontrou Sérgio num dos corredores. Você tem 1 minuto? Sérgio encostou o carrinho de lado. Claro. Rafael parecia sem jeito. Eu devia ter falado antes. Eu vi coisas que não estavam certas e preferi ficar calado. Sérgio olhou para ele sem rancor. A gente tem medo às vezes. Isso não desculpa. Não, mas pode ajudar a fazer melhor da próxima vez. Rafael concordou. Me desculpa, Sérgio. Então, quando você ver alguma coisa assim de novo, não olha para o outro lado. Rafael manteve o olhar dele. Não vou. Dias depois, Alexandre pediu para falar com Sérgio.
A universidade estava preparando um programa de apoio aos funcionários e ação comunitária. Queriam que Sérgio participasse como representante dos trabalhadores e recebesse treinamento para mais adiante se qualificar para o cargo de coordenação. Sérgio olhou para ele surpreso. Eu não quero um cargo só porque comprei 2 lanches para você. Não é por isso que estou oferecendo. Alexandre, eu sou zelador. Esse é o meu trabalho. Não é tudo o que você é. Sérgio balançou a cabeça devagar. Tem gente mais qualificada. Por isso eu falei em treinamento. Ninguém vai te fazer coordenador amanhã, mas a gente precisa de alguém que lembre para o que o programa existe quando os relatórios, as reuniões e os protocolos voltarem a dominar tudo. Sérgio ficou pensativo. Então vamos fazer assim. Deixa eu participar e aprender. 6 meses. Depois a gente vê se eu sou a pessoa certa. Alexandre sorriu. Parece justo. E mais 2 condições. Que o programa não leve meu nome e que ninguém use o que aconteceu comigo para publicidade. Combinado. Naquela tarde voltaram à mesma lanchonete pequena, onde tinham dividido o primeiro pão de queijo. Dessa vez foi Alexandre quem pagou. Sérgio olhou para a conta. Vejo que hoje você pode pagar. Alexandre soltou uma risada baixa. Depois tirou a fotografia velha da carteira. Esse era meu pai. Sérgio olhou para o homem de roupa gasta, ao lado de uma criança. Alexandre contou que o pai tinha trabalhado anos com as próprias mãos. Também tinha conhecido o desemprego e aqueles dias em que a falta de dinheiro parecia roubar de uma pessoa até o direito de ser ouvida. Alexandre tinha crescido, prometendo a si mesmo que um dia ia escapar daquela vida. Conseguiu, talvez longe demais. Durante anos, achei que a melhor forma de homenagear ele era ir o mais longe possível, disse. Agora acho que confundi ir longe com deixar para trás o que ele me ensinou. Sérgio empurrou a xícara de café na direção dele. Então, ainda dá tempo. Alexandre ficou em silêncio. 3 dias disfarçado de morador de rua não podiam fazer ele entender uma vida inteira de necessidade, mas tinham sido suficientes para mostrar o quanto ele tinha se acostumado a aprender sobre o mundo através de relatórios preparados por outras pessoas. Guardou a fotografia. Eu te devo um pedido de desculpas por outra coisa, disse ele. Sérgio olhou para ele. A carteira. Eu queria saber o que você faria quando achasse que ninguém estava vendo. Não devia ter transformado isso num teste. Sérgio levou alguns segundos para responder. Eu não gostei de descobrir que estava sendo observado. Eu sei, mas prefiro que você entenda isso do que eu tentar justificar. Alexandre concordou. Não precisaram dizer mais nada. Quando saíram da lanchonete, Sérgio voltou para a universidade e Alexandre foi na direção contrária. Alguns metros adiante, viu um homem mais velho sentado sozinho ao lado de uma sacola pequena. As pessoas passavam sem parar. Alexandre continuou andando. 1 passo, 2, 3. Parou. Não tinha câmera nenhuma. Davi não estava ali. Sérgio já tinha se afastado. Ninguém sabia quem ele era e ninguém esperava nada dele. Olhou para trás, lembrou de um pão de queijo, de umas moedas, de um zelador que tinha decidido parar por um estranho. Alexandre voltou. O homem mais velho levantou a cabeça ao vê-lo se aproximar. Alexandre não tirou a carteira, não perguntou o que tinha acontecido com ele, nem tentou saber se ele merecia sua ajuda. Simplesmente sentou ao lado dele, na mesma altura. Com licença. Sim. Alexandre olhou para ele. Você comeu alguma coisa hoje? O homem demorou um pouco para responder. Não. Alexandre apontou para a lanchonete alguns metros atrás. Então vem. Dessa vez ninguém estava vendo, e Alexandre não precisava que ninguém visse. Sérgio nunca soube que aquele pão de queijo acabaria mudando muito mais do que uma manhã difícil. E Alexandre nunca imaginou que, ao se aproximar da universidade disfarçado de homem sem recursos, acabaria recuperando uma parte de si mesmo que tinha deixado para trás muitos anos antes. Talvez seja isso que fica dessa história. Com o tempo a gente esquece muitas palavras, mas dificilmente esquece a pessoa que parou por nós quando estávamos passando por um momento difícil. Bondade não precisa de dinheiro, cargo nem reconhecimento. Às vezes basta olhar para alguém e decidir não passar direto. E os erros também não precisam ser o fim. O passado não pode ser apagado, mas reconhecer o que fizemos de errado e agir diferente quando surge uma segunda chance
também é uma forma de reparar. Alexander não conseguiu trazer de volta o tempo perdido, mas ainda podia evitar que outras pessoas fossem ignoradas. Tem uma coisa nessa história que sempre vale a pena lembrar. Muitas vezes uma pessoa não precisa que a gente resolva a vida dela. Ela precisa saber que alguém a viu, a ouviu e não a deixou sozinha. Essa é uma história adaptada e dramatizada para fins narrativos e reflexivos, inspirada em situações humanas que podem nos ser familiares. E agora pensa um instante. Alguém já parou por você quando você mais precisava? Se você gostou dessa história, pode deixar um 1 nos comentários. Se acha que a gente pode melhorar, escreve um 0 e conta o que você mudaria. E se essas histórias fazem sentido para você, fica com a gente para continuar compartilhando elas com essa comunidade. Porque no fim, Alexandre não precisou de mais nenhum relatório para saber o que devia fazer. Ele viu um homem sozinho e deu alguns passos à frente.